Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam lendo suas Bíblias, estejam em oração, orando neste tempo de quarentena, neste tempo de pandemia. É importante a gente manter a nossa comunhão com Deus. Nós vamos ver, inclusive, um exemplo de Isaac. Nós vamos ver o exemplo de sua esposa, Rebeca. É importante que nós estejamos sempre orando e orando uns pelos outros. A Bíblia nos ensina isso. Então é importante que nós creiamos naquilo que nós lemos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus realmente possa fazer com que você entenda cada vez mais a importância da sua palavra e a importância da comunhão com Deus. Nós vamos ler um texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. É um texto bastante conhecido, acredito que dos irmãos, um dos textos mais conhecidos e citados das cartas do apóstolo Paulo, que fala realmente sobre o amor de Deus por nós, do sacrifício de Jesus Cristo por nós, o que Deus fez por nós e o que Ele então poderá fazer por nós, que nada nos separa de Deus. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, e nós vamos ler. Nos diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o personagem Isaac, um patriarca. Patriarca Isaac, que nós encontramos também no texto sagrado, que foi citado pelo autor aos Hebreus, também o colocou na galeria da fé. Mas antes nós vamos orar ao nosso Deus, vamos buscar a sua face. Então, baixe seu rosto, feche seus olhos e vamos juntos orar ao nosso grandioso Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é rica, que nos anima, que nos dá força, que nos traz a verdade. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu a vida eterna. Te agradecemos porque sabemos que nada nos separará de ti. Nós oramos e te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Muito bem. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, nos fala de um outro patriarca, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, Hebreus 11, 20, nos diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Isaque, pai de Jacó e Esaú. Diz o texto que, por conta da sua fé, porque ele acreditava verdadeiramente em Deus, ele abençoou os seus filhos Jacó e Isaque no tocante às coisas futuras. Com certeza, a bênção patriarcal era algo levado muito a sério, porque ele cria em Deus. Ele cria que não era simplesmente uma palavra, um desejo. Nem ele, nem os seus próprios filhos nós vamos ver, mas como algo vindo da parte de Deus, porque ele cria. Mas assim, nós gostaríamos de primeiramente, inclusive, falar sobre outros aspectos da vida de Isaac. O texto de Hebreus, ele se resumiu
realmente a bênção final. Antes de morrer, ele chamou seus filhos e abençoou seus filhos. Mas nós gostaríamos de, primeiramente, conhecer este personagem chamado Isaac, que é o filho de Abraão. Nós já falamos de Abraão, que era o pai da fé, conhecido como pai da fé, um homem que saiu de uma terra idólatra, da Mesopotâmia, foi para a Palestina, sem saber para onde ia, teve um contato com Deus, conversou com Deus, foi um homem de fé, foi testado, um homem com certeza de oração, e a sua vida, o seu exemplo, com certeza influenciou o seu filho Isaac. É uma herança que realmente Abraão deixou para o seu filho Isaac. Sobre esses patriarcas todos, nós conhecemos como Abraão, Isaac, Jacó, nós percebemos que algo grandioso na vida espiritual deles é porque realmente naquela época os povos eram idólatras, eles eram politeístas. E, no entanto, estes homens eram monoteístas, eles acreditavam nesse Deus que se revelou como Criador dos céus e da terra, como Criador de todas as coisas. Então, eles faziam diferença em meio à depravação, à corrupção e à idolatria. Então, você ser crente em um meio não propício a isso, isso é que realmente nos chama a atenção. Precisamos ser crentes no meio da depravação de um mundo decaído. Isso é que, com certeza, fará muita diferença. Isaac diz o texto que ele era um homem de oração. Nós vemos no capítulo 24 e o versículo 63 que diz assim: Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Ele se retirou, com certeza, para um local mais tranquilo para orar, para falar com Deus. O texto em que está inserido se refere a quando o seu pai, Abraão, pediu ou ordenou ao seu servo para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Certamente isso não foi algo, um segredo, algo secreto da parte de Abraão. Quem sabe Isaac estava ali conversando com Deus, pedindo que Deus realmente trouxesse uma mulher, né, virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que ele pudesse amar de verdade. Nós não sabemos exatamente se aconteceu assim, mas a gente imagina, é possível, pela conduta que nós vemos deste homem, deste patriarca, é possível que isso tenha acontecido. Nós vamos ver depois que ele se casou, Rebeca, sua esposa, era estéril, e diz no versículo 21 do capítulo 25 que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, ele foi insistente em orar diante de Deus por sua mulher, porque ela era estéril. No versículo 20 diz que ele se casou, né, desposou Rebeca aos 40 anos. E que Rebeca teve 2 filhos, ela teve gêmeos, aos 60 anos, quando ele tinha, né, quando Isaac tinha 60 anos. A tradição hebraica diz que Isaac orou durante 19 anos. O texto não nos diz isto. Mas é possível até realmente que ele tivesse orado 19 anos, pedindo realmente por sua esposa, para que o Senhor pudesse abrir a madre, né, a sua madre, o seu ventre, e pudesse gerar realmente filhos para ele. Então nós vemos aí primeiramente que era um homem de oração, um homem que certamente herdou do seu pai essa conduta de buscar a Deus, de ser íntimo com oração, né? Inclusive nós vamos ver que isso também aconteceu com Rebeca. Certamente a influência do pai, a influência do próprio, não é, sogro, a influência de, de Isaac, né? É possível
como sacerdote, como profeta, nós vamos ver isso. É possível que tenha influenciado a sua própria esposa ou não. Às vezes é do caráter de cada um mesmo, mas diz o texto que, no versículo 22 do mesmo capítulo 25, que os gêmeos, eles lutavam dentro do ventre de Rebeca. E foi-se, diz o texto, e foi-se a perguntar ao Senhor. Ela não entendeu o que estava acontecendo no seu ventre. Não estava entendendo. Os dois bebês lutando. Naquele tempo não tinha ultrassonografia, ela não sabia que tinha gêmeos. Ela foi perguntar a Deus. Então o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus revelou à própria Rebeca que realmente o maior serviria ao menor, o mais velho serviria ao mais novo. Algo que não era comum, era algo inusitado. Deus já revelando o seu conhecimento. Deus conhece todas as coisas, para Deus não existe tempo, Deus é onisciente. Nós vamos ver mais sentido nisso mais adiante. Nós vamos perceber realmente que o texto sagrado nos fala sobre isso. Nós vamos encontrar essa referência aqui lá em Malaquias. Malaquias, é bom a gente verificar Malaquias capítulo 1, os versículos 2 e 3 nos diz: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós disseis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso é repetido também em Romanos capítulo 9 e o versículo 13 nos diz o seguinte: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. O próprio Deus revelou a Rebeca que ele aborreceria Esaú, né, e amaria Jacó. Na realidade, isso é uma expressão para dizer realmente a preferência de Deus com relação às suas promessas. Deus havia prometido a Abraão que da sua semente faria uma grande nação, que todos nós sabemos, que realmente se referia ao povo judeu. Ele revela a Isaac, revela a Jacó, só que a linhagem vem de Isaac. Isaac tem 2 filhos, mas Deus escolhe Jacó, e Jacó então gera os seus filhos, seus 12 filhos, e dos 12 filhos então nós temos a formação do povo hebreu, do povo judeu. Nós vamos ver isso registrado nas bênçãos proferidas pelo próprio patriarca antes de morrer. Mas uma consideração nós vamos fazer. Não era normal, não era comum o mais velho, o primogênito, ele ser desprezado em relação aos outros irmãos. No caso aqui, nós vimos que Rebeca teve gêmeos. A história vai nos contar que primeiro saiu Esaú. A partir do versículo 24 do capítulo 25 diz o seguinte: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, Rebeca, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E aí diz que Isaac era de 60 anos. Então, o primogênito era Esaú. E na cultura antiga, inclusive nós vamos ver isso normatizado na própria lei mosaica, o primogênito, ele era preferido, ele tinha privilégios com relação à herança, por exemplo. Ele recebia, isso fica claro na lei mosaica, recebia porção dobrada da herança com relação a cada irmão. Então, ele recebia dobrado. Mas não era só em termos de bens, era em responsabilidade também. Ele ficava responsável pela casa.
É isso que nos deixa claro o texto sagrado. Mas aqui nós vamos ver que Deus diz que vai realmente rejeitar Esaú e vai dar preferência a Jacó, e nós sabemos com relação, já falamos isso, com relação às suas promessas. Algo também que ocorreu, é interessante nós sabermos, nesta família, é que havia predileção com relação aos filhos. O texto é claro nos dizer que Isaac preferia Esaú. Esaú era um homem de caça. Isaac gostava da sua caça e ele realmente amava mais a Esaú. Rebeca já amava mais a Jacó, ao filho que realmente era mais novo, que saiu questão de minutos, de segundos aí, realmente. Então, Rebeca amava mais a Jacó. Isso realmente é algo que não é bom, né? Os pais amarem mais um do que outro filho. Isso traz muitas vezes ciúmes e problemas. O texto sagrado, ele não esconde os defeitos dos servos de Deus. Não coloca um pano sobre os defeitos e nem sobre as consequências dos defeitos. Nós vimos aqui realmente que Isaac o texto não nos fala outra coisa, apenas que realmente ele teve uma mulher, que é Rebeca. Ele realmente foi monogâmico, pelo menos é que nos deixa transparecer, né? Transparece realmente que ele foi monogâmico, só teve uma mulher, mas nós temos outros, como o caso mesmo de Abraão, que teve mais de uma mulher, que teve um relacionamento extraconjugal. Deus não esconde os defeitos, e esses defeitos não são para ser imitados, porque eles trazem consequências negativas. Ainda que Deus claramente não diga está errado, mas nós vemos as consequências dos defeitos, das atitudes erradas, das decisões erradas. Não é correto realmente amar mais um filho do que o outro filho. E realmente isso aconteceu com relação a esses dois irmãos aqui na história de Isaac. Antes de morrer, já prevendo que iria morrer, então Isaac chama seu filho Esaú, o primogênito, para então declarar a sua bênção sobre a sua vida. Percebemos que a bênção não era simplesmente um desejo, não era. Nem pensava assim Isaac, nem pensava Esaú, nem Jacó, nem sua esposa. Todos, com certeza, viam na bênção do patriarca como algo, com certeza, vindo da parte de Deus. Algo mais que um desejo. Como realmente sendo uma profecia, algo que iria acontecer. Era uma declaração de poder. Isso não há dúvidas nos textos sagrados. Tanto é que Rebeca, ouvindo do patriarca de Isaac, que ele iria abençoar, trazer a sua bênção sobre os filhos, ela então conversa com o seu filho predileto, que era Jacó, e diz: olha, seu pai chamou Esaú para abençoá-lo. Vai e então engana seu pai. Faz de conta que você é Esaú. E aí eles fazem uma trapaça, ela mata um animal, ele mata o animal, ela cozinha, faz do jeito que o pai gostava. Também arruma um jeito de colocar pelo nas mãos de Jacó para parecer que é Esaú, coloca a roupa de Esaú para que ele sinta o cheiro realmente do seu filho Esaú, e então para que Jacó possa enganar o seu pai. E aconteceu dessa forma. Jacó chega para o seu pai e se apresenta como Esaú. O texto bíblico, ele é muito interessante. Todo esse livro de Gênesis, ele conta histórias bastante interessantes. É bom que realmente se leia todo este livro. Eu gosto muito da história de José. Para mim, eu acho que uma das histórias mais belas que nós encontramos
nas Escrituras Sagradas. O texto de Isaac também, quando realmente vai buscar uma donzela, uma esposa para Isaac, é um texto muito interessante. Você realmente deverá ler, é bastante proveitoso. Nós encontramos no capítulo 27, os versículos 28 e 29, o patriarca Isaac abençoando Jacó, achando que é Esaú. Ele desconfiou, ele disse: a voz é de Jacó, mas as mãos, né, o pelo, que ele era peludo, Esaú, é de Esaú. O cheiro é de Esaú. Ele já estava cego, não enxergava. Se aproveitaram disso para enganar o pai. Mentira é condenada por Deus nas Escrituras Sagradas. Enganar, trapacear, isso é realmente algo repugnante. A palavra de Deus não aceita. Mas, como nós já falamos, a Bíblia não esconde os defeitos. Mas Deus até aproveitou realmente essa situação, porque Isaac então vai abençoar Jacó da seguinte forma, no versículo 28 do capítulo 27. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa bênção aqui ele queria dizer para Esaú. A preferência de Isaac era Esaú. Ele queria dizer isso aqui, que ele iria ser senhor dos irmãos para Esaú. Mas ao contrário, ele disse para Jacó. Conforme nós lemos no início, lembra no início que nós falamos que Deus disse que iria aborrecer Esaú e então iria amar a Jacó? Então Deus já havia previsto o que iria acontecer. Jacó trapaceou e recebeu a bênção que era de Esaú. O mais velho normalmente seria aquele que dominaria, mas aqui foi o contrário. Jacó é quem dominaria. E Esaú, quando chega do campo, trazendo a sua caça para o seu pai, chega diante do seu pai para ser abençoado. Então, tanto Isaac como Esaú descobrem que eles foram enganados por Jacó. E aí não tinha mais jeito. A bênção que foi proferida pelo pai era algo de grande valor, algo sério. Não poderia ser desfeita. Essa bênção não poderia mais ser agora, então, anulada e agora dita para Esaú de forma alguma. Era como algo autorizado por Deus, uma profecia vindo da boca de Deus. E é isso que nós entendemos, porque era isso que acontecia. Nós vamos ver também com relação a Jacó quando abençoou os seus filhos. O que ele falou aconteceu. Não era realmente o patriarca, ele funcionava como profeta e como sacerdote naquele tempo. Essas duas funções nós vamos ver bem diferenciadas lá na lei mosaica. O profeta como sendo o porta-voz de Deus, trazendo a mensagem de Deus, e o sacerdote como aquele que leva para Deus as petições do povo, suplica a Deus o perdão para os pecados do povo. Nós vamos ver isso mais adiante na lei mosaica, muito bem diferenciado. Moisés exerceu também essa dupla função. Ele trouxe a palavra de Deus, mas também intercedeu pelo povo. E aqui nós vemos esses patriarcas também funcionando desta mesma forma. E a palavra que eles diziam antes de morrer era como sendo algo diretamente de Deus, algo verdadeiramente de poder. E aquilo que ele proferiu, aquilo que ele desejou, e aquilo que foi falado da boca de Deus, foi para Jacó e não para Esaú. Esaú então pediu uma bênção também para o seu pai.
E ele, Esaú, no versículo 38 do capítulo 27 também diz, e disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai? Tem pelo menos alguma coisa para mim? Sobrou alguma coisa para mim? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, disse-lhe, eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Que coisa triste. Com certeza, Isaque não queria dizer isso para Esaú. Ele tinha uma predileção por Esaú. Mas aquilo que era dito era algo muito forte, de poder da parte de Deus. Não podia ser de forma nenhuma anulado. O que ele disse estava dito. E agora, realmente, ele diz, olha, você, Esaú, vai servir ao seu irmão Jacó. Com certeza, o choro de Esaú não foi por pouca coisa. Mais adiante nós vamos ver novamente Isaque, o patriarca, abençoando Jacó. Nós vamos ver aqui no 28, os versículos de 1 a 4, diz o seguinte, Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e torna de lá uma mulher, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E aí então ele diz, Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então aqui ele confirma o que foi dito para Abraão. Ou seja, a promessa que Deus tinha dado a Abraão, que deu a Isaque, agora é transferida para Jacó. E nós sabemos que realmente foi a família de Jacó que formou o povo judeu, o povo hebreu. Aquilo que saiu da boca de Isaque era algo vindo da própria boca de Deus. A bênção realmente do patriarca, antes de morrer, era algo muito sério. E diz o texto de Hebreus realmente que ele abençoou os seus filhos. O que ele disse foi porque ele cria nesse Deus. Com certeza ele cria que Deus o usaria, que a sua voz seria a voz de Deus. Com certeza ele estava perpetuando a sua descendência. Ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha determinado para a sua vida. Ele estava, então, realmente formando, através dos seus filhos, especialmente Jacó, um povo como a areia do mar, como as estrelas do céu, assim como certamente Abraão contou, né? Deus falou com Abraão, certamente isso não foi um segredo para Isaque, e Deus certamente também falou com Isaque. E através do mais novo, Deus cumpriu as suas determinações, Deus cumpriu os seus propósitos. Agora é interessante também a gente lembrar o seguinte, Jacó realmente cometeu esse delito, ele errou, ele trapaceou, não só nisso que nós contamos, mas nós percebemos que Esaú parece que teve um caráter não muito louvável. Ele, inclusive, tomou mulheres da terra de Canaã, algo contrariamente à vontade dos seus pais, de Isaac e de Rebeca. As suas mulheres foram um problema para os dois. Jacó já obedeceu a seus pais, não procedeu da mesma forma. Então, nós vemos que algumas atitudes da parte de Esaú não eram louváveis, mostravam um caráter que a gente pode dizer bem assim, recriminável. Com a trapaça de Jacó, ele tentou matar o seu próprio irmão. Então, nós percebemos que os propósitos de Deus, eles foram cumpridos através de Jacó. E nos parece que Jacó era uma pessoa realmente temente a Deus. Parece não, ele era alguém temente a Deus, o que não nos parece a pessoa de Esaú.
Deus realmente cumpre seus propósitos através dos seus servos, daqueles que são fiéis. E tudo indica que o primogênito não foi fiel a Deus, como foi realmente o mais novo, chamado Jacó. Então, as bênçãos de Deus recaíram sobre Jacó. E tem uma longa história aí, né? De 12 filhos, depois, quem sabe, a gente vai pensar sobre eles. Mas que nós possamos, mais uma vez, sermos influenciados pela vida deste patriarca, um homem de oração, um homem temente a Deus, embora tenha defeitos como todos nós temos, que nós também possamos crer na palavra de Deus, que nós possamos viver a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.